Bom dia, bem-vindos à nossa reunião matinal. Hoje, dia 20 de setembro, terça-feira. Hoje a gente vai comentar o indicador de inflação na Alemanha, probabilidade alta de juros no Fed na reunião que começa hoje, termina amanhã. Na parte doméstica, discurso do Temer na ONU, o Renan Calheiros, presidente do Congresso, tentando votar anistia para Caixa 2 e o Banco do Brasil com mais destaque nas concessões. Na parte de empresas, mais destaque sobre o plano de negócio de investimentos da Petrobras, destaques também de Rumo e de Gerdau. Começando então aqui com a parte internacional, a gente está hoje poucos destaques de indicadores, a inflação da Alemanha que veio em queda e surpreendeu um pouco os analistas, o PPI, índice de preço ao produtor do país, recuou 0,1% no mês de agosto contra julho e 0,3% contra agosto de 2015. Foi um pouco inesperado, lembrando que a inflação da Alemanha estava tendo alguma recuperaçãozinha, mas de qualquer forma reforça todo aquele nosso discurso que a gente passa para vocês aqui, que a inflação na zona do euro ainda segue muito distante da meta, que é aproximadamente 2%. Então a gente acha que realmente o Banco Central Europeu não tem muito espaço para não ampliar o pacote de estímulos e continuar nessa direção, o que acaba sendo benéfico para o Brasil. Na parte internacional também, lembrando que hoje começa a reunião do FONC, então o Banco Central dos Estados Unidos começa a se reunir hoje, amanhã anuncia a taxa de juros por lá, depois tem a entrevista coletiva da Yellen, lembrando que amanhã eles também anunciam os DOTs, que são aquelas estimativas dos membros do Banco Central, eles não anunciam quem é cada um, mas eles falam como que eles enxergam a inflação, a taxa de juros, perdão, para as próximas reuniões. Então, daqui 3 reuniões, quantos eles acham que a taxa de juros vai estar? Isso é interessante para ver mais ou menos como é que está caminhando a expectativa deles para frente. Os mercados acompanham muito de perto isso. Só lembrando que para amanhã a expectativa do mercado é de estabilidade, só 20% do mercado acha que vai ter alguma elevação na taxa de juros. Passando para a parte doméstica macro, a gente teve de destaque o Renan Calheiros tentando votar a anistia para a Caixa 2 ontem na madrugada de ontem no Congresso. Então seria uma tentativa de beneficiar os investigados na Operação Lava Jato, articulando para que os deputados tentassem aprovar essa medida que anistiaria a Caixa 2 nos processos eleitorais. Mas não conseguiu passar, tinha pouca gente para a votação, e boa parte dos que estavam lá também resistiram e ficavam em golpe da madrugada. Aí foi recuado e não foi botado em votação no final a matéria. De qualquer forma, é interessante esse movimento para acompanhar de perto. A gente também teve de destaque o Moreira Franco, o secretário do PPI, falando que o Banco do Brasil deve ocupar um pouco o espaço que era majoritariamente feito pelo BNDES, então um papel de destaque no programa de concessões. Ele falou isso ontem em reunião com investidores e analistas lá em Wall Street. Ele está acompanhando o Michel Temer na sua excursão para a ONU, junto com diversos outros ministros, como José Serra e o Henrique Meirelles. Então Moreira Franco afirmou que o objetivo do governo brasileiro é aumentar cada vez mais a previsibilidade e a segurança jurídica para os investidores internacionais interessados em aplicar recursos no Brasil. Hoje, então, às 10 horas da manhã, o Michel Temer, logo mais, vai discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU, interessante acompanhar de perto. Eu vou chamar agora um intervalo, logo mais eu volto com os destaques das empresas e o fluxo de ontem. Bem-vindos de volta, passando agora para o fluxo de ontem. Os locais terminaram no dia net vendedores, cerca de 75 milhões. Saques na compra para Ambev e Vale 5, na venda para BB Seguridade e Itaú, e nas duas pontas para Petro 4, Bradesco e GGBR. Passando para o fluxo a monitorar das partes das empresas, Petrobras anunciou um plano estratégico com redução de 25%, então a carteira de investimentos os investimentos totais foram reduzidos em 25% comparados à última revisão dos planos de negócios de gestão de 2015 e 2019, que foi divulgada em janeiro desse ano de 2016. A companhia então anuncia que vai reduzir o investimento como esperado, mas com foco agora cada vez mais na exploração e produção de petróleo. Aliado a isso, o foco da companhia
vai procurar uma redução na alavancagem, na relação dívida EBITDA, de 5,3 vezes para 2,5 vezes. 5,3 vezes estava em 2015, quer levar para 2,5 vezes até 2018. A gente segue otimista com a Petrobras, a gente acha que a empresa está caminhando para cada vez mais reduzir seu nível de alavancagem e melhorar sua rentabilidade. Passando agora para Gerdau, saíram alguns dados do setor siderúrgico. Segundo a IABR, a produção brasileira de aço bruto foi de 2,8 milhões de toneladas em agosto de 2016, o que representa uma queda de 1,1% na comparação anual. As vendas internas foram de 1,5 milhões de toneladas de produtos siderúrgicos em agosto de 2016, queda de 6% em relação a agosto de 2015, e no acumulado dos 8 meses de 2016, uma queda de 12,9% contra o mesmo período do ano anterior, totalizando 11,1 milhões de toneladas. Analisando os dados e as vendas internas, que mostram uma melhora para a Gerdau, a gente ainda, mesmo que ainda gradual na comparação anual, a gente continua recomendando uma exposição para a Gerdau, segue a nossa preferência para o setor. E destaque também que teve uma queda importante na importação de produtos siderúrgicos. A última destaque na parte das empresas fica com rumo, uma notícia muito negativa para a empresa. O Ministério Público Federal ajuizou ontem uma ação civil pedindo a anulação imediata do contrato de concessão na linha férrea do Porto de Santos por indícios de fraude e suspeita de formação de cartel. Então a ação pede para relicitar o trecho da malha paulista que passa pelo Porto de Santos. Provavelmente a Rumo vai ter que arcar com algum tipo de multa, que traz de novo algumas questão de ressalvas quanto à gestão da ALL. Última parte da nossa reunião matinal, fica com os comentários da nossa mesa BTC de ontem, que os destaques da mesa foram para Allianz, TOTUS, Petro 4 e Multiplan. Vou ficando por aqui, amanhã a gente se encontra novamente na reunião matinal e também às 11h45 a gente traz a nossa pesquisa junto com investidores, o que os investidores estão enxergando para os próximos 2 meses em termos de bolsa, qual patamar a bolsa vai, em termos de câmbio, também os setores que eles estão mais alocados, que eles acham que vão ter o melhor desempenho e o pior. Então a gente vai apresentar essa pesquisa para vocês amanhã no XP Connection às 11h45. Fico por aqui, até mais, pessoal!